Alexandre Garcia confundiu-se tanto que pediu tempo aos telespectadores e prometeu algo mais concreto para o Jornal Nacional. A culpa não foi do pobre Alexandre, que ontem fez um trabalho digno dos maiores elogios. A culpa foi do confronto inevitável entre uma instituição que ainda faz citações em latim e outra que, de tão rápida, não se permite a mínima argumentação. Aos brasileiros, divididos entre o verbo e a imagem, sobrou o susto. Então, eu me lembrei desse primeiro televisionamento ao vivo, do julgamento supremo, e fui atrás dessa notícia, dessa análise da época. A matéria da Veja também foi muito interessante. O título era algo como "A toga sai da frente", né? Numa decisão histórica digna do momento de democracia que vive o país, o Supremo recusa-se a servir de obstáculo no caminho do impeachment. Bom, eu encontrei então um ponto de contraste, né? De 20 anos de diferença. Então vamos pensar alguns contrastes agora. Samuel, só uma coisa, que dia que foi a matéria da Folha? Dia da semana? Foi uma quinta-feira. Deixa eu checar para você. A matéria foi publicada na quinta? Ou... A matéria foi na quinta, o julgamento foi na quarta. A Veja teve um tempinho. De reflexão. Deve ter fechado na sexta. Com certeza. Então isso pode influenciar, inclusive. A da Veja deve estar mais consistente até, inclusive. Tá. Bom, temos um ponto de comparação. Nós podemos procurar aproximar os dois momentos, né? O julgamento lá do mandato de segurança e o julgamento do mensalão. Podemos encontrar semelhanças. Quando eu lia a coluna do Nelson de Sá, vocês faziam as analogias, né? Os ministros continuam a fazer citações em latim. Há uma dificuldade com a linguagem jurídica e o jargão jurídico, como o professor mencionava. Eles não são objetivos, com exceção talvez das ministras, são pouco objetivos. Mas há diferenças, eu acho, notáveis entre os dois momentos. Vejam essa afirmação: aqueles senhores de Beca não foram feitos para a televisão. Eu acho que um acontecimento importante do mensalão é que o Joaquim Barbosa se revelou um bom personagem. Um senhor de Beca talhado para a televisão. Se tornou herói das redes sociais. Pro bem ou pro mal, eu não estou entrando nesse mérito, estou querendo analisar o fato, né? O Joaquim Barbosa, ele assumiu um protagonismo muito particular, que não era ser simplesmente um relator. Ele, de certo modo, traduzia aspirações mais amplas. Por que isso? Como explicar esse fenômeno? Eu não tenho uma resposta conclusiva, mas me parece que o Joaquim Barbosa, ele tem uma visão do judiciário que é uma visão de um judiciário, como ele disse, sem firulas, sem floreios, sem rapapés, como ele disse no discurso. O Joaquim Barbosa, ele quer se conectar com a opinião pública. Ele quebrou uma série de protocolos na discussão do plenário, no tipo de intervenção que ele fazia, questionando um ministro, um outro colega. Eu penso que o Joaquim Barbosa ele não seguiu o protocolo tão solene, ele não se enquadra muito bem nesse protocolo solene que existia no Supremo, né? Talvez isso seja importante, é um componente importante. Bom, então eu tenho dúvida se aqueles senhores de Becas não foram feitos para a televisão. Eu acho que alguns desempenharam um papel com mais desenvoltura com relação à mídia.
Uma outra diferença, que já foi comentado pelo Rui aqui, é que dessa vez houve um esforço enorme para tentar traduzir os temas e os problemas jurídicos para a esfera pública. A escola, a Fundação de Direito da Fundação Getúlio Vargas prestou um papel relevantíssimo nisso, né? Vários programas de televisão com coberturas extensas sobre o mensalão. Então, aquilo que o Nelson Sá dizia, que na televisão não há espaço para argumentar, isso não se revelou nesse caso. Eu acho que as horas de TV dedicadas ao mensalão foi uma coisa enorme. Advogados, o Cacai ficou em programas com Kennedy Alencar de 1 hora, juristas foram convidados. Então, diferentemente de 92, nesse ano, a mídia em geral fez uma cobertura extensa do mensalão, tentando aprofundar temas e traduzir para uma esfera pública mais ampla, para a opinião pública, os temas jurídicos. Isso é novo também. Só que isso não começou com o mensalão. Aqui a gente precisa encontrar uma outra data de 10 anos atrás, que é a fundação da TV Justiça. Em 2002 é criada a TV Justiça, o televisionamento das decisões plenárias, isso se torna uma rotina. Nesse meio tempo, o STF se tornou um objeto da imprensa. O STF ele aparece com assiduidade nos jornais. Então não há uma mudança aqui com uma duração mais ampla, que culmina no mensalão. É uma mudança de tentar cobrir o judiciário e de cobrir o STF. Isso é uma mudança talvez de 10 anos. E aqui, do ponto de vista histórico, é interessante dizer o seguinte: o jornalismo moderno, ele nasce para cobrir o parlamento. Final do século XVIII, começo do século XIX. O jornalismo, historicamente, sabe cobrir o parlamento. O movimento de opiniões no parlamento, os embates no que diz respeito à representação de interesses no parlamento. Agora, é um aprendizado complexo e difícil cobrir o judiciário. Talvez esse seja um fenômeno novo para a gente observar no caso brasileiro. Então a mídia está aprendendo a cobrir o judiciário. Ao contrário da economia, que já tem um trabalho aí de uns 40, 50 anos, até começou com o Joime Bet, etc. A economia hoje em dia já está mais sedimentada, né? Tem muito curso para jornalista, etc. O direito não começou nos 15 anos. Eu faria uma seguinte observação, quer dizer, você teve aí há 20 anos de ditadura, fizeram com que até a cobertura do Congresso fosse deixada de lado, as pessoas com a democracia tiveram que reaprender a cobrir o Congresso, e nem sei se já aprenderam, mas enfim. E nesses 20 anos é que você surge essa coisa da cobertura econômica. Os jornais não podiam falar de política, a justiça praticamente estava, enfim, amordaçada, e sobrou o que para os jornais? A economia. Então você surge nessa época a grande cobertura econômica do Brasil. Quer dizer, mas ela não surge assim, porque era uma maravilha, não, é porque era o único nicho que havia para os jornais e coincidiu com a coisa do milagre brasileiro, enfim, uma série de informações que foram surgindo naquela época que ainda ajudou a alimentar essa visibilidade, essa especialização que a mídia, mas isso tem a ver com esse quadro político de 20 anos que o Brasil viveu nesse período. Talvez agora você tenha razão realmente, assim, estamos começando a descobrir novas áreas. Eu acho que é o estado da arte. Com a abertura veio aquela coisa de reaprender a cobrir a coisa política. A coisa política e agora o judiciário. E um evento como o Mensalão é interessante, eu posso falar do meu ponto de vista, eu cubro políticas públicas no jornal de economia. Então, para eu emplacar matérias, eu disputo por espaço, né? Eu disputo espaço para conseguir emplacar matéria de educação, de saúde.
políticas sociais em geral, num jornal de economia, eu discuto bastante espaço. E uma coisa que foi muito presente durante o julgamento mensalão foi a disputa de espaço, não só da minha parte, mas de todas as outras editorias do jornal, no caso do Primeiro Caderno, né, que é um dos mais importantes, que discute política e macroeconomia, era disputar espaço com o julgamento mensalão. Então, porque o jornal tem um espaço limitado. O julgamento mensalão coincidiu com vários lançamentos de pacotes econômicos. O Brasil está no meio de uma crise. E ainda assim, foi preciso disputar espaço com espaço informacional, né, no caso, com o mensalão. Isso é interessante também de dentro para fora, né? Enfim, mas eu concordo que se a gente fizesse uma análise mais fina, a cobertura política, né, teve que ser reaprendida depois da ditadura. Seja como foi, entre 92 e 2012, o que aconteceu aqui? Apareceu esse novo objeto para ser estudado ou coberto pelo jornalismo, que é a justiça, o judiciário, né? Então a coluna do Nelson de Sá ainda expressa uma perplexidade, uma estranheza absoluta em relação ao objeto. Uma coisa absolutamente nova. Absolutamente nova. Isso mudou em relação a hoje, né? Eu vou até contraste com o Marcelo Coelho, que ele fez uma coluna sobre o Aires Brito, também que ele chamou o Aires Brito de duende. Foi uma coluna até elogiosa, que ele era bonitinho, tinha aquele sorriso, até contrasta um pouco com essa estranheza, né? Parece que o Marcelo Coelho meio que já está absorvendo um pouco essa dinâmica. O Aires Brito foi especial, né? Mas houve outro antes. Nem alterar depois. Diga. Eu queria comentar que acho que essa recente preocupação da mídia com a cobertura do judiciário talvez tenha a ver com as próprias mudanças que o direito vem sofrendo, né? Antes existia uma divisão, ou pelo menos parecia, existia uma divisão muito clara entre o que era civil law e common law. Nós, tendo um sistema de civil law em que o direito é basicamente produto do legislativo, fazia muito mais sentido cobrir a atuação do legislativo, do parlamento, e o judiciário não tinha tanta importância. Hoje eu acho que a gente já não tem mais essa clareza de que o direito é produto do parlamento, né? O judiciário se agigantou e muito capitaneado pelo STF, e essa mudança acho que tem refletido na atuação da mídia. Eu acho que você tem razão também. Essa mudança estrutural, né, o Supremo e os tribunais constitucionais adquiriram uma centralidade no mundo jurídico e para além do mundo jurídico, isso pede então uma cobertura, né, de um órgão como esse. Eu quero só lembrar uma coisa. Quando eu estudei Direito, em 1960 a 64, antes da Revolução, que ficava nos meus ouvidos, não? Era uma frase que um professor dizia. Não? Isso ficou. Advogado só fala nos autos. Você não via advogado dando entrevista, juiz nem pensar. Não existia isso antes de 64. Depois de 64 houve, enfim, por razões políticas, uma nova. Hoje em dia isso está quebrado. Todo mundo aparece, todo mundo dá opiniões, advogado fala fora dos autos, sim, e os juízes comentam decisões dadas a dar. Isso alterou em termos de cultura jurídica, isto era um núcleo bem fechado dentro de si, e hoje é para fora, está completamente para fora. Enfim, uma primeira ideia, então, que eu quero depois explorar no artigo é esse contraste entre 92 e 2012, né? Bom, uma segunda tese, uma segunda ideia que eu gostaria de discutir com vocês, apresentar. Que tipo de argumentação se deu no Supremo para facilitar, possibilitar o seu uso, o uso dessa argumentação pela mídia? Que tipo de encontro muito especial se deu entre como o Supremo julgou esse caso e a cobertura da mídia, né? O que eu quero dizer com isso? O professor Técio já adiantou, por exemplo, o seguinte: a decisão pelo fatiamento, que é uma decisão de organização dos trabalhos e organização da deliberação lá no Supremo, isso tem qual impacto? Permite que a mídia organize
as sessões como uma novela. Então, veja, é isso que eu estou interessado em observar. Como se deu o julgamento de modo a facilitar e possibilitar esse tratamento tão espetacular que a mídia deu para o caso, né? Eu acho que o fatiamento foi realmente decisivo. Bom, qual seria um outro fator? Uma peculiaridade da argumentação jurídica no Brasil é uma mistura, uma falta de clareza entre ratio decidendi e obter dicta. Explico. Ratio decidendi é o fundamento principal que justifica a decisão. Obter dicta são outras considerações acessórias, são argumentos acessórios. Numa cultura de common law, essa distinção é crucial, né? Porque a ratio decidendi vincula o futuro. Obter dicta não. Argumentos acessórios, laterais. No Brasil, o acórdão, ele mistura obter dicta e ratio decidendi. Argumentos fundamentais, ou argumentos principais, e argumentos acessórios. Você poderia imaginar que talvez a ementa, que é um resumo do acórdão, ali estaria isolado ou definido ratio decidendi, mas nem sempre funciona assim. Nunca funciona assim. Quer dizer, no Brasil, muitas vezes nós não temos clareza. Bom, qual é o fundamento central aqui que decidiu esse caso? Como há essa mistura, também se deu o seguinte: os ministros encontraram ocasião para falar muito, o que a gente diria como argumentação acessória, obter dicta à vontade, e isso começou a produzir o quê? Manchetes. Então, o que se transformou em manchete são, às vezes, argumentos ad terrorem, afirmações de efeito. Claro, eu estou tentando entender, Sônia, que tipo de acoplamento se dá entre a argumentação do Supremo e a cobertura. É que o tipo de argumentação do Supremo possibilita isso. É muito obter dicta, né? E aí isso proliferam as manchetes. Um exemplo, acho que forte disso, não? A gente viu, por exemplo, sei lá, voto do Celso de Mello, em que a formação de quadrilha, que é um tipo penal, de repente, vamos dizer assim, a personalização do fato. Sim, mas nós estamos tratando de algo que ofende o cerne do governo e da democracia. Ou seja, não é uma quadrilha qualquer, é uma outra quadrilha. Isto é uma ratio decidendi que, em termos técnicos do Código Penal, é um agravante ou não é um agravante, dependendo de como você olha isso. Só que, na hora que isso é pronunciado, esse crime contra a instituição não toma no imaginário popular uma dimensão muito maior do que a técnica ratio decidendi, do que é formação de quadrilha. Inverte a questão. Esse talvez seja um exemplo. Sem querer entrar numa polêmica muito calorosa aqui, mas veja, nós estamos falando de ação penal, nós estamos falando de responsabilidade individual. Agora, do ponto de vista da opinião pública, a impressão que dá é o quê? Um partido está sendo julgado, muitas vezes. Parece que o Supremo estava julgando determinados partidos. Essa impressão passou. Quer ver essa mistura de obter dicta com ratio decidendi sobre um aspecto que eu considero muito grave? Eu pergunto, afinal de contas, depois de termos ouvido tantos votos, tantas horas de julgamento, houve compra de votos? Houve compra de apoio político? Houve reiteração de mecanismos espúrios de fidelização dos partidos à base? Tudo isso é a mesma coisa? É um mecanismo de corrupção novo? Ou é algo reiterado? Quer dizer, as opiniões foram desencontradas acerca dessas perguntas. Para alguns ministros há uma grande sinonímia.
A resposta seria sim para todas essas perguntas, para outros não. É o que o pessoal está falando, o grande crime do mensalão, né? Qual é o grande crime do mensalão? Eu acho que o obter dicta dos votos são desencontrados. Esse é um tema mais polêmico. Caminhando então para a minha conclusão, então a segunda tese que eu gostaria depois de explorar no artigo, professor, é como se deu a argumentação no Supremo para possibilitar um tipo muito específico de uso das informações pela mídia, né? E talvez a terceira tese que eu discutiria seria essa questão da perda da aura do juiz, né? O juiz distante, austero, o quanto que isso realmente fica afetado por um julgamento e pela presença da televisão. Aqui, olha, eu gostaria de enfocar sobre um outro ângulo pensando em termos históricos mais amplos, né? Eu diria o seguinte: essa ideia de um juiz distante, de um terceiro quase que um oráculo, ora, esse não é o único tipo de judiciário. Esse juiz distante, ele não existe em um sistema jurídico como o norte-americano, no qual há juízes eleitos, juízes que têm um vínculo mais estreito com a comunidade da qual ele participa. Então, aqui, do ponto de vista histórico, é preciso pensar o seguinte: existiu no Brasil uma tentativa de construir uma magistratura eleita e vinculada à comunidade. Isso lá atrás, 1830. No período regencial, há um tipo de magistratura diferente dessa magistratura bacharelesca, vinculada ao Estado, distante, profissionalizada. O projeto dos juízes de paz na regência, e que estava no nosso primeiro Código Criminal, esse projeto foi sepultado no final da regência. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A ideia de um juiz distante oracular, essa não é a única possibilidade de magistratura. No Brasil, nós tentamos uma outra, que fracassou por várias razões. E em outros países já existe, esse projeto vingou, deu resultado. Existe também já no Brasil outros mecanismos de justiça comunitária ou de justiça reparadora, que não faz uso desse tipo de juiz distante. Então, eu acho que nós estamos assistindo a uma ampliação dos tipos de juízes. Essa é uma ideia que eu gostaria depois de pensar um pouco melhor. São juízes mais... A gente fala muito de ativismo judiciário, seriam juízes mais intrometidos dentro da questão, e isso estaria restrito ao ciclo do STF, das coisas superiores, ou uma coisa mais abrangente? A gente já ouviu muito falar disso, né? Posso fazer um comentário sobre isso? Pode. Que é interessante, assim, antes de concluir, você fala sobre essas duas provocações, que é assim, a pergunta é o quanto o Supremo Tribunal Federal é comparável com as outras instâncias do Judiciário no que ele faz, e o que o mensalão obrigou o Supremo a fazer é comparável com o que ele costuma fazer. Essa é a dúvida. Então, primeiro o Supremo, será que ele é um tribunal que decide no sentido de interferir concretamente, produzir efeitos concretos da sua decisão, assim como ocorre com um juiz de primeira instância hoje? Um juiz de primeira instância hoje, numa pequena cidade, ele determina quem vai ser atendido pelo posto de saúde. Ele dá uma liminar e isso tem efeito imediato. É um sujeito que decide. E este juiz motiva pouquíssimo. Ele escreve pouquíssimo. Ele manda. Este juiz manda. Ele dá ordens, uma liminar, ele diz presentes os pressupostos legais
determino a matrícula das crianças na creche, que não existe, né? E depois o prefeito sai para matricular crianças, enfim. Esse decide. O que esses juízes têm feito, os promotores de justiça têm feito, é se envolver com decisões que têm efeitos imediatos e concretos. Não é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal faz outra coisa. Nós temos a impressão de que é ele que está, você falou em centralidade, né? Qual é a centralidade do Supremo? Ele é que está mudando a política nacional, ele é que criou as cotas, ele é que fez a Raposa do Sol, nada disso. Quem fez foi o Executivo, ou eventualmente o Legislativo, mas onde é que a sociedade discute a demarcação da Raposa Serra do Sol? Onde é? É no Supremo Tribunal Federal. E é lá que tem que discutir? Isso, e vamos discutir, e vamos discutir, e vamos discutir, e discute. E tem divergências, as pessoas divergem sobre tudo no mundo, né? Essa divergência é refletida lá no Supremo Tribunal Federal. As divergências estão lá. E eles discutem, e depois param um rato. Mantém a política feita pelo Executivo ou feita pelo Legislativo. Em geral é isso que o Supremo faz. E nós temos a decisão que é temos a impressão de que foi o Supremo que decidiu. O Supremo não faz isso. O Supremo, alguns casos muito pontuais, ele decide, mas o efeito concreto disso é baixo. Ao contrário do que ocorre com o juiz de primeira instância. O efeito concreto é alto, proporcionalmente alto. Pois bem, então, o que eu acho que acontece com o Supremo Tribunal Federal, a função dele, em geral, como jurisdição constitucional, é servir como parlamento. Lá se fala muito, as opiniões, as divergências aparecem, todo mundo se sente atendido com essas divergências lá. Com sujeitos que ficam, eu acho, talvez um pouco isolados da sociedade, mas para dar uma certa respeitabilidade às divergências de opiniões, etc. Mas o mundo cruel, nojento da decisão não está lá, não. Está no parlamento, eventualmente se corrompe, o executivo é composto de um bando de pilantras, mas que faz acontecer as coisas, né? E os grandes debates sofisticados, incompreensíveis como são os debates sofisticados, né, ocorrem lá no Supremo. Agora, estou terminando aqui, só para te colocar isso. O mensalão é outra coisa. No mensalão, pela primeira vez, disseram: agora vocês decidem, coloquem na cadeia as pessoas ou solte todo mundo. E aí o Supremo, o que ele está fazendo há 6 meses? Falando. E os jornais dizem: o Supremo decidiu foi nada. Quem decidiu foi o repórter que disse que o Supremo decidiu. E sempre com a nota de rodapé, mas ele pode mudar. E está mudando. E ele vai jogando para diante. O julgamento não termina nunca. E a ordem de prisão não sai nunca. Vai sair, mas veja a dificuldade do Supremo. Pois é, mas veja a dificuldade, Sônia, do Supremo. Ele, pela primeira vez, ele tem que decidir: ou põe o Zé Dirceu na cadeia, ou solta o Zé Dirceu. E se não puser o Zé Dirceu na cadeia, o Supremo vai ficar em... Vai ficar muito mal. Então o que ele está fazendo, adiando, usando aquela técnica dele tradicional de discutir. Todas as divergências estão lá, inclusive nesse caso mensalão. Agora, pela primeira vez, o Supremo tem que tomar uma decisão que é vital. Põe o mundo político na cadeia, dou a foto, Supremo põe na cadeia a cúpula do PT, não sei o que. Tem que sair algemado. Agora, e ele tem que decidir isso. E ele continua fazendo, está em dúvida ainda. Ele continua fazendo discurso, falando. Como que para justificar a hora que saiu o mandato, disse: bom, mas era uma coisa inevitável. Quase que não foi ele que fez. Né? A coisa aconteceu. Bruf. É a neutralização. Ou é o Joaquim Barbosa que fez sozinho. Agora, a minha pergunta... Você calma. Eu queria encerrar a minha parte porque eu não queria monopolizar esse espaço aqui, né? Acho que a gente pode continuar a discussão. Enfim, não sei. Ou vocês falam, eu fico aqui mais um pouco e termino depois. A minha pergunta aí entra dentro do nosso foco aqui. O Supremo não decide nada, mas qual que é o papel da mídia, etc. e tal, para dar essa impressão que o Supremo decide, né? Eu acho que aí que é a grande... Eu queria colocar uma pergunta aqui. Deixa eu fazer um comentário. Tentar fazer uma outra relação, professor. O professor abriu até um curso da Receita Federal ali na GV, fazendo uma distinção entre norma e texto, e trazendo até um caso americano de concorrência, trazendo Schauer,
e mostrando, de certa forma, um esgotamento do direito escrito e que muitas vezes, na verdade, o verdadeiro direito, o derradeiro direito, ele tem que ser interpretado, levado em conta com casos concretos, com os princípios. Tem muito a ver com a colocação do Daniel, uma conversão entre civil law e common law. Talvez tenha também aí um desencantamento com o direito legislado e uma judicialização muito forte do direito, que a gente sabe que sempre a palavra final a respeito do direito, quem vai dar vai ser o judiciário e vai terminar sempre no Supremo. Então isso faz com que se volte todas as atenções para o Supremo para, na verdade, vai ser a norma que importa mais, não é a norma da lei, não é a decisão do parlamento, porque está sempre questionado, de certa forma, um parlamento desacreditado, e com isso o Supremo ganha em força e juridicamente parece que o direito que importa é aquele direito que é concretamente aplicado em função de um sopesamento entre todos os princípios, a lei, ou seja, a lei já não importa mais. O que se busca, na verdade, da legalidade é o direito aplicado por um órgão central como o Supremo. E aí tem um outro aspecto interessante da publicidade e da transparência, que eu acho que convidei até o Reinaldo Pamponet, que é um especialista em redes de comunicação, e ele me trouxe o Manuel Cassius e tantos outros. Nesses últimos 30 anos também há um grande giro com o surgimento da internet em 69 e com o Google, que eu sei que o Samuel é expert e vive dando lições para o professor Terça, procura no Google, que é mais fácil do que no dicionário, e que isso também eu acho que tem causado essa repercussão, deu essa abertura para o judiciário, uma nova possibilidade de diálogo com toda a comunicação. Acho que está revolucionando a mídia. Eu acho que a questão da participação das redes sociais, desse mensalão, acho que foi central. Eu vi demais aquela foto do Joaquim Barbosa como Batman, de capa, saindo em vários espaços. Então acho que tem outras questões por trás disso. Acho que uma nova forma de ver o direito, um esgotamento da própria civil law, essa nova possibilidade de transparência com as redes sociais, e isso transformando o direito, e acho que uma grande demanda da população e uma nova participação em rede social mesmo, em torno de um tema importante como esse. Eu só queria colocar uma questão que eu queria levantar aqui, a minha dúvida é que, à medida que o professor diz que enfim, está todo mundo com a grande expectativa, né, de que o Supremo decida alguma coisa, ele não decide. A pergunta é, será que essa demora não estaria, não digo que não seria uma coisa propositada, mas não haveria aí por trás um receio de que qualquer decisão venha a definir um fato definitivo e que possa efetivamente atingir o ex-presidente Lula? Quer dizer, essa é uma questão que parece que está sempre no ar, né? E eu não sei se teria a ver com essa, ou seja, STF, vamos assumir a responsabilidade que temos, com todas as consequências que isso possa trazer, ou vamos deixar que os próprios fatos, agora todo dia aparece uma novidade em termos de corrupção, que os próprios fatos ajudem a justificar um resultado final que nós não queremos, hoje temos medo de assumir. Não sei se haveria por trás se vocês entendem isso. Fazer algumas pontuações finais para que outros possam falar aqui. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal é um órgão prismático, ele tem muitas faces. Ele não funciona da mesma maneira, com a mesma lógica sempre, né? É importante lembrar que não existe nenhum órgão no mundo comparável ao Supremo Tribunal Federal brasileiro, no que diz respeito à quantidade de competências. É Tribunal Constitucional, é Tribunal Recursal de última instância e é Tribunal como se fosse de primeira instância nos foros privilegiados. Isso para começo de conversa. São competências muito diferentes e em outros países o desenho institucional é desagregar essas competências. Nós, por uma decisão constituinte, juntamos tudo isso. Além disso, nós esquecemos